noite, pessoal. Tudo bem? Então estamos ao vivo. Já estou esperando aqui o professor Paulo para nós discutirmos aí. Boa noite Roberto. Boa noite, Ângela. Boa noite, Nacho, não sei como é que é o nome aí. Professor Paulo Pereira já entrou, professor Leonardo Pontaroli, grande Léo Pontaroli. Aqui minha Kátia, minha linda esposa, está presente, Vânia Rambo, Inácio, é isso. Grande professor Paulo, diretamente de Goiânia. Fala, Tudo bem? Tchê. Me escuta bem aí? Tô escutando. Sou meio surdo, mas estou escutando. Deixa eu te fazer uma pergunta, nada a ver com isso aqui por enquanto. Você vai fazer a prova de corrida de aventura da Boa, aí perto de Piri, ou não? Guilherme, o Rodrigo, né? O Pezinho chamou para fazer, né? Tá foda, né? Talvez a mais curta, né? O problema é que lá é o extremo, né? Ou é 115, que é a última etapa do brasileiro, que é uma pauleira, ou é 35, teoricamente, né? Vai ser mais fácil. O negócio é que os Mas, meninos lá gostam de fazer a galera chorar, né? exatamente. Então, por esse lado aí, também não é uma má ideia aí. Mas nós aqui, era certeza que a gente iria, mas eu creio que nós não vamos, não, Mas por causa dos... a região é muito legal, né? A região Uhum. para trek, mountain bike é maravilhosa. Mas talvez eu tenha uns alunos que gostam muito dessa coisa de experimentar, de participar. São pessoas, aquilo que a gente conversa, que se mantém sempre muito ativo, Sim. independente da modalidade, né? Dentro daqueles princípios que a gente conversa e vai conversar hoje muito. Então, existe uma possibilidade da gente ir lá levar alguns alunos, algumas pessoas para ter essa experiência de cuidar de você, né? Eu falo muito isso, você tem que aprender a cuidar de você, né? Numa prova longa, É. né? Então, Mas talvez isso a gente aí. passe por essa experiência aí, vamos ver. Mas manda brasa aí. Estou nas suas mãos aí. Vamos conversar. Tá, não, eu primeiro quero te agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da gente estar conversando aqui. Sempre quando converso com você com o tema de saúde, condição física, treinamento, fisiologia, sempre é muito proveitoso, porque eu acho que você é um cara diferenciado na nossa profissão no Brasil. Você tem tanto a vivência acadêmica quanto a vivência prática. E você é muito desprovido do marketing, né? Porque tem gente aí que só joga para a torcida, né? Tá difícil de ouvir algumas pessoas que são bons, são muito bons profissionais, mas só quer jogar para a torcida. Aí fica difícil. Aí é ruim de participar. Então, e a gente tem uma visão muito crítica das coisas. A gente busca, né, Guilherme, tentar fazer algo melhor, crescer na profissão, porque é uma coisa que a gente ama de paixão. Então, hoje eu vou ter a oportunidade de estar do outro lado, né? De estar te fazendo umas perguntas. Eu acho que o seu ponto de vista sobre temas polêmicos, sobre coisas às vezes que as pessoas não param para refletir, é muito relevante. Porque eu tenho uma frase que eu uso que é o seguinte: você pode envelhecer, ficar mal é opção. Entende? Sim, E, e concordo. e, E para quem não. Estou vendo aí que entraram alguns amigos aqui. Para quem não conhece o Guilherme, ele vai se apresentar. Eu quero que você se apresente, fazendo favor, para as pessoas terem noção das suas respostas, tanto na sua parte acadêmica, quanto na sua vivência prática. Entende? Para as pessoas entenderem as suas respostas. Ok. Então vamos lá. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né?
mas moro em Uberlândia, Minas, desde 85, onde eu fiz faculdade de Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia, e depois tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, mestrado em Fisiologia, doutorado em Bioquímica, né? E sou, desde 2002, professor efetivo, já tem 20 anos praticamente, professor efetivo de Fisiologia, treinamento, biomecânica de vez em quando, do curso de Educação Física, né, da Universidade Federal aqui do Uberlândia. Também tive a oportunidade de ministrar diversas vezes essas disciplinas em eventos, né, de pós-graduação, Congresso Brasileiro de Musculação, Congresso Brasileiro de Fisiologia do Exercício, de Nutrição e Atividade Física. Mas, independente disso, eu acho que uma coisa que conta muito também, eu acho que bate de nós dois aí, é a grande paixão pela prática, né? Que não é o só ficar estudando. Então, eu acabei sendo, pelo menos pela conversa dos outros aqui, o primeiro personal formado da minha cidade, em 1995. Né? Trabalhei e vivi muitos anos às custas aí só de personal trainer mesmo, então meu ganha-pão era ser personal, onde trabalhei com diferentes grupos, desde ciclistas que iam fazer a travessia dos Andes de mountain bike, até um menino que tinha 20 casos no Brasil, só que ele tinha osteogênese imperfeita, né? E ele só andava com andador, e nós conseguimos fazer esse menino ficar em pé, andar normal, inclusive mudar para São Paulo e morar sozinho, né? Então, pegamos um leque de atuação muito grande. E, além disso, também como treinador, né? Acabei sendo 3 vezes convocado para a Seleção Brasileira de Trail, disputando o Mundial como treinador. Atleta amador, fiz 3 Ironman, fiz prova de 160 quilômetros de ciclismo, provas de 80 de corrida, e de 50 de corrida, algumas, né, de trail, e assim por diante. Mas me coloco aí como um apaixonado principalmente por estudar. Estudar para mim é hobby, não é obrigação, não é hobby. Grande momentos meus livres, eu tenho a opção para estudar, porque gosto muito de saber, né? Isso aí, resumidamente, é Só isso isso aí. aí. É, Eu quero começar pelo fim. Eu vou começar fazendo uma afirmação e uma pergunta. Aí a gente vai certo, discutindo. No final, você responde. tá bom. Primeiro, um adulto, uma pessoa adulta, ela é capaz de fazer todos os movimentos que um ser humano faz, teoricamente. Ele faz um salto mortal, ele corre 30, 40, 50 quilômetros, ele nada tais distância, algum ser humano levanta aí no agachamento 200 e tantos quilos. Então, são coisas treináveis. Treináveis. Em algum ponto da vida, esses caras... Eu estou ficando torto aqui, é porque tem muito nome em cima do meu rosto, aí eu não consigo me ver. Eu não sei se tem jeito de tirar, não tem jeito. Aí, enfim, então eu estou ficando torto aqui, que é para fugir das letras. Aí, então vamos lá. O ser humano, a gente liga a televisão, tem um cara batendo um recorde aqui, outro ali, fazendo uma coisa diferente. Então a gente sabe que essas coisas são treináveis. Em algum Sim, ponto da vida das pessoas, elas vão perdendo. Algum ponto, o cara já não dá conta de subir numa árvore mais. Em algum ponto, a pessoa não dá conta de ficar de cócoras mais. Em algum ponto, a pessoa não dá conta de correr mais. Por vários motivos. Sobrepeso, dores, lesões, etc. Aí vem uma pergunta, para ser respondida também no final. Nós vamos ficar envelhecendo só naquela musculaçãozinha do extensãozinha de joelho e caminhada? Que é já que... seguro, não machuca ninguém, não machuca ninguém, entende? E aí a gente vai Sim, envelhecendo. Ou existem outras possibilidades, existem outras terapias que a gente pode pensar. Então, essa é a pergunta pro final. Hoje eu ok. recebi um vídeo de um amigo que eu te encaminhei,
da Califórnia, né? Que é um lugar que, para mim, mudou minha vida quando eu comecei a frequentar. Não só em cursos, mas com estilo de vida. E ela mostra algumas coisas que eu faço algumas reflexões. Então, vai a primeira colocação. Hoje em dia, a gente vê a pessoa mais velha treinar na academia, na musculação, e eu tenho a curiosidade de ficar contando quantas repetições esse cara faz. Aí ele faz 10, faz 12, faz 15, dá 1 minuto e meio de intervalo e vai trabalhando por grupos musculares as estações. E eu lembro quando o nosso amigo aqui de Goiânia, o André Agapito, abriu a Melhor Idade, né? Uma academia que só tinha alunos de 40 anos para cima. Ele me falando que nos alunos mais velhos, que ele passava a fita e não tinha hipertrofia. O cara não hipertrofiava. Só melhorava a força através da adaptação neural, né? No aprendizado do exercício. Vou falar assim porque tem gente aqui que não é da área. Então, a pergunta é, se o cara não vai ter hipertrofia, se você concorda com isso, um cara de 65, 70 anos, 75, por que ele está fazendo protocolo de hipertrofia? Excelente pergunta. Então, primeiro, vamos ao fato do seguinte. A resposta hipertrófica do ser humano, independente da idade, vamos dizer assim, o estímulo biológico para a hipertrofia, ele vem ou de uma tensão mecânica ou de um estado metabólico. Peraí, mas qualquer... Professor, vou te interromper um segundo. É só para te alertar que tem algumas pessoas aqui que não são da área, tá? De vez em quando você puder também... tá? Obrigado. Perfeito. Desculpa. Não, certinho. Então, vamos lá. O músculo responde para crescer, no caso, nós ganhamos massa muscular, quando a gente estimula esse músculo, ou o que é chamado de tensão mecânica, resumidamente, o músculo tem que fazer força, ou a gente cria um estado metabólico, a gente altera as substâncias produzidas dentro do músculo, e essas substâncias estimulam, vamos dizer assim, vias que levam para a hipertrofia. A questão é que qualquer uma dessas ações, esses estímulos, dependem um pouco ou bastante da integridade ou da juventude do nosso sistema endócrino, dos nossos hormônios. E à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa juventude hormonal também vai sendo perdida. Ou seja, cada vez mais nós temos uma menor resposta hormonal ao estímulo do treinamento. Ponto. Se o sistema endócrino também envelhece, se a nossa responsividade hormonal é menor, isso quer dizer que a hipertrofia, mesmo que ela possa acontecer, e isso é dependente da idade, porque 50 anos é diferente de 80, né? Mas a resposta de ganho de massa muscular cada vez mais vai ser menor. Então, olha esse exemplo. Tem um estudo base que tem mais de 500 citações, que é um estudo da Fiatarone, sobre treinamento para idosos na idade média de 87 anos, onde esses idosos treinaram musculação e aumentaram a força em mais de 110%. Eles dobraram a força. Porém, o ganho médio de massa muscular em termos de área de secção transversa só foi 3% maior. Como é que eu dobro a força e só ganho 3% de área de secção transversa? Ou seja, grande parte do ganho de força não foi por hipertrofia, foi simplesmente por melhor coordenação intramuscular. Eu aprendo a recrutar melhor aquele músculo, recrutamento de mais fibras dentro do mesmo músculo, e também promovo um sinergismo melhor, que é chamado, ou seja,
mais músculos conseguem se entender, eles trabalham melhor juntos, né? Tá. Bom, Então, pode vai continuar. lá. Posso Não, é que eu perguntar? ia... Pode, lógico. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos chegar então para uma pergunta adiantando no seu raciocínio. Então eu vou aumentar a força porque eu aumentei esse trabalho músculo-nervo. Todo mundo está remando no mesmo sentido, mas eu não vou ganhar massa muscular. Vamos falar numa linguagem mais assim para facilitar para algumas pessoas. Vai ganhar o mínimo, vamos dizer assim. Isso. 3%, né? Aí, vamos lá. Qual tipo de treinamento eu melhoro? Vou fazer duas perguntas dentro de uma só. Qual tipo de treinamento eu melhoro essa força neural, essa parte neuromuscular? O treino de 2, 3 repetições, 2, 3, 5, que eu aumento o recrutamento motor, aumento o músculo participando do exercício, que tem muito mais a ver com as atividades diárias de um idoso, pelo menos as fundamentais, levantar do sofá, uma caminhada curta, carregar um vaso e colocar um livro numa estante, alguma coisa assim, ou um treino de 10, 12. Boa. Então vamos lá o seguinte. Repetições. Hoje, apesar de estar bem divulgado aí no meio social e terem algumas revisões sobre isso, provando que a hipertrofia muscular ela se dá desde séries curtas de 2, 4, 6 repetições pesadas até 20, 30 repetições leves, tem o mesmo nível de hipertrofia, eu ainda estou demorando a aceitar isso. Quero ver como é que foram as metodologias, mas vamos pegar esse lado, ok? O lado da força, não. Então, apesar da resposta hipertrófica, treinar leve ou treinar pesado está indo para o mesmo caminho, o ganho de força, ele ainda é mais responsivo ao treino pesado. Ponto. Isso em pessoas jovens. Agora, se nós acabamos de ir para um caminho onde quanto mais velho eu for, menos eu hipertrofio, porque meu sistema endócrino também envelheceu, não faz sentido eu ir para um treinamento de repetições mais altas, onde aquele treinamento de repetições mais altas, que não é excelente para força, mas pode hipertrofiar, ele está sendo aplicado numa pessoa que é o idoso, que praticamente não vai hipertrofiar. Então eu estou jogando tempo fora, porque a responsividade dessa pessoa não é para aquele tipo de treinamento. E sim, como você colocou aí, é muito mais útil treinar poucas repetições e mais pesadas, porque além de eu ganhar força, eu recruto um tipo de massa muscular que eu vou perder com o envelhecimento e vou perder com o treino leve. Porque o princípio do recrutamento motor, e é bem definido pelo princípio do tamanho de Hahnemann, que foi o pesquisador que comprovou isso, cargas pesadas recrutam o músculo inteiro. Carga leve recrutam os músculos relacionados a pouca força. Carga intermediária, a média força. E para eu recrutar mais músculo, eu preciso fazer mais força. Então, esse treino de hipertrofia por carga leve ou por carga média, ele está sendo aplicado na pessoa errada. E elas poderiam ter melhor resposta se fizessem mais pesado e menos repetições. Ponto. E outra coisa, a percepção de esforço ela é muito menor em treino pesado com repetição curta do que fazer séries de 8, 10 e 12 repetições, sem contar o pico de pressão arterial, que vai ser maior em séries mais longas, o que também colocaria, entre aspas, apesar do exercício resistido ser bem seguro, mas você trabalha numa zona maior de pressão arterial, o que não seria talvez indicado para todo mundo.
Correto. Até porque as tarefas desse idoso, quando ele já não levanta mais de um sofá, quando ele já não levanta mais, ela já passou de 100% dele. A gente sabe que tem estudos que mostram, né, que quando eu estou fazendo uma série de 10 repetições, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, eu estou em torno de 70% do meu máximo. Se o idoso já está fazendo o exercício para ele, levantar do sofá, já passou de 100%, como é que eu estou recrutando 70% se eu estou precisando de 95%, 100%, cento e tantos por cento? Né? Não é verdade? Sim, perfeito. Aí Exato. vem a segunda colocação, que eu já te encantuei, já te induzi. Se eu vou trabalhar com um cara, um trabalho de um cara com baixas repetições, baixas repetições e uma carga mais alta, e eu estou trabalhando com uma pessoa mais velha, nesse processo de envelhecimento, no idoso, assim por diante, eu, Paulo, acho que não faz o mínimo sentido você trabalhar grupo muscular isolado, como todo mundo faz nas academias. Todo mundo não divide a ficha em coxa, vou fazer o treino de peito e tríceps hoje, vou fazer costa e bíceps amanhã. O idoso, ao meu ver, não sei se você concorda, ele precisa trabalhar a função. Eu vou para dentro da sua casa, sua tia está lá, sua mãe está lá, eu preciso ver quais são as tarefas que melhoram a qualidade de vida dela. E não adianta eu aumentar a força do bíceps dela, a repetição do bíceps dela, eu tenho que melhorar a caminhada dela, o empurrar, o puxar, o levantar. O exercício pode ser o mesmo leg press, pode ser a mesma remada, mas com a outra pegada, não de grupo muscular, de grupo muscular, e sim de função. Entende assim? Não sei se você concorda. Sim, mas primeiro, boa. Só para fechar o lado anterior, é o seguinte: nós precisamos lembrar que força é uma qualidade ou capacidade física. Hipertrofia não é. Hipertrofia é uma consequência de um treino que pode ser de força, pode ser de resistência de força, ou até de uma força endurance, que é chamado a esses treinos de 40%, 50% da repetição máxima, por exemplo. Mas o idoso precisa treinar o quê? Se você prescreve um treino de musculação, um treino resistido, para ele treinar força, porque é a força que é o essencial para ele levantar da cadeira, e não a resistência de força, né? Já está errado você querer treinar força com estímulos, com componentes de carga de resistência de força. É lógico que é melhor treinar resistência de força que não treina nada, mas nós não estamos comparando treinar séries de 8 a 15 contra ficar sentado na cadeira. Nós estamos comparando treinar séries de 8 a 15 quanto poder treinar melhor do que isso ainda, que são séries de 2, 4, 5 repetições, alguma coisa assim. Esse é um ponto importante para colocar. Dentro desse assunto que você colocou, eu sou da área do treinamento desportivo. Aquela área, e que você é também, a área do treinamento desportivo, ela meio arrepia quando a gente fala o tal do treinamento funcional. Porque treinar função, para nós, é o princípio da especificidade, né? O treinamento tem que respeitar o princípio da especificidade. E dentro disso, nós precisamos treinar se a preocupação, vamos deixar bem claro, se a preocupação é independência física, andar melhor, tomar banho sozinho, levantar do sofá, segurar um neto, passear com um cachorro, nós precisamos treinar movimento, não precisamos treinar músculo. Agora, conforme for a situação da pessoa e ela tiver um problema muscular, como o início de uma sarcopenia, e apesar desse idoso responder pouco à hipertrofia, esses 2, 3, 4% que ele pode hipertrofiar, talvez ajude um pouquinho no controle da glicose, do triglicerídeo, da gordura circulante, vamos dizer assim, e até deixar ele um pouco mais ativo para ter um controle metabólico melhor. Bom, dentro disso,
É lógico que os exercícios multiarticulares, eles são muito mais importantes porque os gestos principais da nossa vida, sentar e levantar, subir uma escada, pegar uma caixa de azeite, colocar na prateleira, segurar o neto e trazer para perto do corpo, caminhar, como você falou, N outras coisas, são gestos multiarticulares. O caminhar envolve tornozelo, envolve joelho, envolve quadril. O puxar e empurrar envolve ombro, envolve cotovelo, sem contar na região, hoje, do core, né? A pressão ali nessa região para gerar estabilização. Então, dentro disso, o que eu quero dizer é que exercícios multiarticulares são mais... Como, por exemplo, o levantamento terra, um agachamento, um próprio leg pode ser, uma remada, um desenvolvimento, um puxador, alguma coisa assim. São mais importantes porque se assemelham mais aos gestos, são mais específicos. E aí que entra a questão da função. Se a função é subir escada, o agachamento tem uma semelhança com o subir escada. O Poltergar aqui falando supino, perfeito, supino também. Então, esses exercícios, lógico que são mais importantes. Alguns uniarticulares podem ser importantes. Por exemplo, talvez a rosca direta, primeiro por ser feita em pé, e a rosca direta exige uma contração isométrica, apesar que contração isométrica não existe, né, mas uma tensão isométrica dos paravertebrais, do abdômen, para eu conseguir manter a postura, né? E é a hora que a pessoa recebe o netinho e fica segurando, por exemplo, com ela no colo. Isso exige uma certa força isométrica do bíceps, vou dizer assim, numa mecânica 50% similar, mas talvez possa ser importante. Mas, logicamente, eu até brincava com isso. Me diz quando na sua vida você faz esse gesto, vou até afastar, levantamento lateral. Quando na sua vida útil, depois dos 50 anos, você faz esse gesto aqui como importante. Se você não for nadador ou alguma coisa assim, ou seja, vida normal. Nunca! Então, para que você vai fazer levantamento lateral? E aí tem N exercícios unilaterais, né, ou uniarticulares, que a gente pode criticar na especificidade. Deixar entendeu? Claro que ele é um exercício muito bom para quem quer a hipertrofia, não é isso? Sim, mas não é o nosso assunto. Envelhecimento aqui, e né, tentando discutir o envelhecimento. Se ele não hipertrofia, como é que eu vou entrar com um exercício que nem hipertrofia, nem trabalha a função? Sim, mas olha só que importante. O Seile tem um trabalho de 88, ele já tem tempão, né? Que ele provou o seguinte: os caras treinaram agachamento, melhoraram 70% a força do agachamento, melhoraram 35% a força do leg press sem treinar o leg press, mas só melhoraram 5% a força da cadeira extensora, isolado para quadríceps. Ou seja, agachamento treina quadríceps ou treina agachamento? É lógico que agachamento treina agachamento. Transferiu um pouco para o leg, porque tem uma mecânica próxima. Mas fazer agachamento e cadeira extensora não tem nada a ver. E aí não teve transferência para a cadeira extensora. Isso é um dos grandes princípios da especificidade. O treinar semelhante. É lógico que há exceções. O princípio da especificidade ele não é um princípio fundamental. Ele é um princípio geral. Geral quer dizer que ele tem algumas exceções. Tá. Uma outra colocação. Esses dias você falou para mim que eu era de uma linha, e eu achei muito interessante a sua colocação, porque eu particularmente, eu trabalho tentando recuperar o movimento perdido das pessoas. Por exemplo, a pessoa perdeu o movimento de ficar de cócoras. Ela não consegue mais ficar de cócoras. Então, eu particularmente tento recuperar esse movimento. E assim,
por exemplo, eu não dou conta de correr. Por que você não dá conta de correr? Não, é porque meu joelho dói. Por que seu joelho dói? Então, você está entendendo? Então, é uma visão que eu tenho do ser humano. Então, você tentar recuperar os movimentos. E a gente vê muito que alguns profissionais, ele tira a pessoa desse processo de envelhecimento que nós já estamos dentro, né, Guilherme? Do movimento. Por exemplo, o cara mais velho, você não vê ele fazendo um agachamento livre. Você vê ele só no leg press, só nos agachamentos de máquina e assim por diante. E eu, particularmente, continuo fazendo agachamento livre. E eu desço até onde eu consigo. E quando eu sinto que eu não estou conseguindo agachar muito por alguma limitação articular, eu começo a trabalhar para recuperar esses movimentos. Então, até porque eu acho que envelhecer é você ir perdendo os movimentos. Então, eu estou tentando combater o envelhecimento, retardar esse envelhecimento, então eu tento recuperar os movimentos. Mas você falou muito interessante esses dias, você é da linha dessa pessoa que você quer recuperar os movimentos. E outras pessoas trabalham na linha de evitar os movimentos, a partir do momento que a pessoa perdeu. Exato. Então, eu achei interessante essa colocação sua, porque eu não tinha visto com esses olhos. E aí, mas tem isso. Como você está de fora, e você é meu amigo e meu professor, um cara que eu respeito muito, você pode sentar o cabelo agora. Sobre essa... Não, Pode, chega o Bet. Mas é uma coisa curiosa, cara, porque, primeiro, isso é em várias áreas. Então, vou dar um exemplo. No meu caso, você até me viu num momento ruim, de questão de saúde, que eu estava lá com um transtorno de ansiedade generalizada, medicado, com alguns episódios de pânico. E eu, logicamente, fazendo terapia, e fui em duas linhas, na psicanálise e na TCC, na terapia cognitiva comportamental. E essas duas linhas, só para você ter ideia, elas atendem de forma diferente. Eu tenho pânico, muitas vezes, na natação em água aberta, principalmente com muita gente junto. Se eu for seguir uma linha da psicologia, já fala assim, Guilherme, você com 52 anos, para que você se coloca nesse risco ainda de nadar em água aberta? A comportamental, que é que eu estou fazendo até a terapia, ela fala o seguinte, não, cara, vamos enfrentando isso aos poucos, vai em água aberta com segurança, nada com a boia, nada com o caiaque do lado, e vai tentando enfrentar isso. Por que eu falo isso? Porque na nossa área da educação física, aí entra a questão. O exemplo que eu te dou é o seguinte, o Paulo, muito cheio de amigos bons, né, ganhou um tapete persa, aquele tapete maravilhoso, só que é um tapete um pouco mais alto do chão. E aí ele colocou o tapete na casa dele, e um parente dele mais velho foi visitar. E esse parente tropeçou no tapete e caiu. Aí entra as duas áreas da educação física. A área do Paulo vai deixar o tapete na sala e vai treinar o idoso a passar por cima do tapete. A ala mais somos de vidro, já está velho para isso, não sei mais o quê, simplesmente vai pegar o tapete, por mais bonito que seja, vai enrolar, vai guardar, vai dar para alguém, para que a pessoa não caia de novo. Então, dentro disso, e isso está em várias profissões, lógico, reflete um pouco a nossa, não é conhecimento, é a nossa postura profissional. Dentro daquelas pessoas que são muito proibitivas. Você é louco dar agachamento livre para uma pessoa mais velha, coloca na máquina. Você é louco de fazer agachamento completo, porque o joelho, a patela vai saltar longe. Você é louco de fazer não sei o que lá, porque é a teoria do filho preguiçoso, né? Que fala assim, é filho preguiçoso, mas é o lado bom. Quanto mais coisa eu tirar do meu pai, mais ele vai envelhecer. Meu pai tinha que seguir quando estava vivo, ele tinha que seguir cortando a grama. E não eu escutar minha mãe e falar assim, meu filho, vai cortar grama para seu pai, porque ele está muito velho para isso. Meu filho, vai tirar o saco de ração dos cachorros do porta-mala, porque está pesado para seu pai. Se sempre eu fizesse isso, meu pai ia envelhecer mais rápido. Porque eu estou tirando as tarefas de força dele, ou atividade física dele. E aí, entra naquilo que você colocou, que não está na hora de responder, mas é um chamariz.
Que hora que a gente começa a perder as coisas? Perder a nossa capacidade? A hora que nos tiram ela. E a gente deixa de executar. Simples assim. Entendeu? Entendi. Bacana. Guilherme, a gente tem percebido que o envelhecimento muscular, né, eu vou falar, mas é uma pergunta. Eu não estou afirmando, Sim. tá? Porque Certo. o envelhecimento muscular ele não se dá por igual. Para quem aí não é da educação física, né, a gente tem dentro do músculo fibras, né, que são as células musculares diferentes. Tem a do cardio, tem a da força e assim por diante. Era como se fosse um cabo de energia, não é isso? A gente tem o cabo vermelho, o cabo preto, e cada um é responsável por uma função. Vamos falar de uma forma mais didática. E a gente percebe que a pessoa, quando ela imobiliza, ela perde, você chega lá, o cara atrofiou. E com o processo de envelhecimento também, existe um envelhecimento de algumas fibras, mais rápida do que outras. Essa é uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Existe essa diferença no envelhecimento muscular? A fibra de força, potência, ela envelhece primeiro do que a fibra do cardio? Por isso que é comum a gente ver um velhinho correndo, nadando, pedalando, e a gente não vê um velhinho disputando 100 metros, fazendo um MMA e assim por diante? Bom, então vamos lá. Com o envelhecimento, isso é uma coisa curiosa, é meio questão de ovo e galinha, né? Nós vamos perdendo massa muscular para diminuir o nosso metabolismo, ou seja, para gastar menos energia para ficar vivo, para viver mais anos, porque se a nossa taxa metabólica seguisse sempre alta, a gente ia ter que manter uma necessidade calórica mais alta e não íamos ter, talvez, desde de sistema bucal aqui, boca, dente e todo esse sistema gastrointestinal, vamos dizer assim, saudável para conseguir ter o aporte calórico necessário. Esse é um ponto importante. Bom, dentro disso, nós sabemos que a partir de uma certa idade, a gente passa a perder massa muscular, ela desaparece, ela some, nós consumimos a nossa massa muscular. Ok. Bom, do mesmo jeito, nós sabemos que o treinamento com peso, ele retarda esse processo. Porque quando nós fazemos força, nós informamos para o nosso corpo que é importante preservar a nossa massa muscular, porque aquele gesto de força promove um estresse no corpo como um todo, e quanto mais forte eu for, menos eu sofro. Bom, baseado nisso, o desuso que vem com a idade e com o envelhecimento faz com que a gente passe a perder mais fibras do tipo 2, que são as fibras brancas, e que têm um trofismo maior, elas são mais fortes. E nos preservam no corpo as fibras de resistência. Por que essas são as que ficam no corpo? Porque elas são facilmente recrutadas. Para recrutar as fibras mais fortes, eu preciso fazer força. Se eu fico semanas, meses, sem mexer nas fibras fortes, o nosso organismo vai pensar, pô, para que eu vou gastar energia para manter essa fibra no corpo? Ter que comer mais calorias que eu como, sendo que eu não uso. E aí, automaticamente, pela lei do uso e desuso, vamos dizer assim, para efeito didático, a gente vai perdendo essas fibras, ok? E aí nos restam as fibras vermelhas, que são fibras fracas, porém resistentes. E aí entra um problema. Eu vou ficando cada vez mais fraco. E a partir de uma certa idade, que não nos pegou ainda, Paulo, caminhada passa a ser atividade de força. Para nós, caminhada
Eu nem vou colocar como exercício. Caminhada é meio de locomoção, né? Mas a partir de uma certa idade, caminhada é força. Levantar da cadeira é força. Eu tenho um episódio real com meu pai, quando estava vivo, já na casa dos 90 anos, que eu estava chegando em casa de carro, ele estava sentado na garagem, e a hora que o carro começou a entrar, ele levantou da cadeira, e eu rápido vi que ele meio abraçou um poste de aroeira que tinha em casa que segurava o telhado. Cara, foi o quanto eu consegui sair do carro e abracei ele, ele já estava a caminho do chão. Por quê? Ele teve uma queda de pressão. Por que ele teve uma queda de pressão? Porque lá na fisiologia a gente aprende um reflexo, chama reflexo baroreceptor. O meu pai fez tanta força, mas tanta força para levantar da cadeira, porque ele era fraco, que ativou o reflexo baroreceptor, corta a frequência cardíaca, corta a pressão arterial, e ele teve uma queda de pressão reativa ao pico de pressão que ele teve na hora que ele fez muita força. Por que ele teve esse pico grande de pressão? Porque ele fez muita força. E por que ele fez muita força? Porque ele era fraco. Ou seja, ele não tinha fibras brancas no corpo. Vou te fazer uma pergunta. Valências físicas, né? Ou para quem aí não é da área, na hora que eu começar a falar, vai entender um pouco. Potência muscular, que é, exemplo, um saque de voleibol, um saque de tênis, um chute no futebol, um salto num caixote, um soco, velocidade, que é aquela corrida no máximo que você consegue, agilidade, essa corrida com mudança de direção, e força. Força são todas valências físicas de muita força, de muita solicitação. Eu estou colocando isso porque senão a pessoa pensa assim, eu vou para quem está ouvindo a gente, eu vou para a academia e vou fazer força. Mas eu me pergunto, principalmente para as mulheres, há quantos anos ela não faz um treino de velocidade? Entendeu? Ela dá um pique. Correr 50 metros, 30 metros em velocidade. Há quantos anos ela não faz um treino de potência? Há quantos anos ela não faz um treino de velocidade? Então, isso tudo está junto no que você está falando. Se eu não faço esses treinos, cada vez eu vou ficando mais fraco. Essas fibras que eu tenho, que são as fibras que também hipertrofiam, né? São essas fibras da força, eu vou perdendo e vou ficando só no tico-tico, na caminhadinha. Sim, tem pessoas que nunca fizeram esses treinos aí que você está falando. Nunca participaram de esportes, né? Exatamente. Né? Principalmente a nova geração, porque aí é um problema da educação física. Não vou dizer problema, mas eu lembro quando eu falei isso na faculdade de educação física, quase me mataram, mas eu falo isso até hoje. A própria educação física ajudou a matar um pouco o esporte. Não estou falando que isso é bom ou que é ruim, não. Mas o alto crescimento do fitness no caso musculação e acessórios, vamos dizer assim, acabou tirando o jovem do esporte. Porque antes, na nossa idade de 13, 14, 15, 16 anos, a gente ou jogava bola, ou basquete, ou handebol, ou futsal, o que seja. E quase fazia menos musculação. Não estou falando que deve ou que não deve. Mas hoje, o menino de 15, 16, 17 anos, ele quer maromba. E pouco pratica esporte. E no caso do esporte, a flexibilidade, a coordenação, a velocidade, a agilidade, equilíbrio eram muito mais trabalhado do que numa sala de musculação, principalmente com aquele treino ortodoxo da musculação, 3 de 10, e fica por isso mesmo, né? Então uma solução para eu retardar essa perca de massa muscular, essa perca de condição física, é eu começar a praticar esses movimentos, que vão ser de potência, de velocidade, que é o salto, que é o pular corda, que é o correr, e não correr deles. Falar, estou velho para isso aí, não vou fazer isso mais não. Quanto mais você falar isso, mais velho você vai ficar. É a ideia de não tirar o tapete, sim aprender a passar por cima do tapete. Então tem um trabalho
Então, que tá foi vendo que a publicado, melhor né? solução é recuperar e não tirar o tapete? Sim, com certeza. Tem um trabalho do falecido Aston, né, um grande fisiologista sueco, que saiu em 1993 esse trabalho, que era Por que o exercício? E na época, 1993, ele já questionava por que a disciplina Fisiologia do Exercício não estava presente em cursos de medicina, né? Para você ter ideia, ele falava isso. E lá tem um detalhe de um pianista, que ele coloca de um idoso que nunca praticou, nunca tocou piano, vamos dizer assim, na vida, até os 89 anos. E começou a ter aula de piano aos 90. E aos 91 ele tocava piano, logicamente não era aquela sumidade, né? Mas ele aprendeu algumas coisas de piano. E ele falava isso, o ser humano tem a capacidade de melhorar até o dia que ele morre. Até a hora da morte nós somos responsivos à aprendizagem. Nós somos responsivos ao treinamento. Logicamente, ora mais, ora menos, conforme a qualidade física em questão, né, que nós estamos falando. Então, isso é extremamente importante. E aí, essa questão das pessoas, isso é o famoso tô velho demais para isso. Muitas vezes até a gente fala entre nós brincando. Mas nós sabemos que se fugirmos da tarefa, nós vamos envelhecer mais rápido. Isso é fato. Guilherme, o envelhecimento muscular e articular, ele é simultâneo. Simultâneo não seria a palavra. Vamos dizer, vou dar um exemplo prático. Eu com 20 anos, eu faço os exercícios todos e me sinto bem, tanto na parte muscular quanto na parte articular. Hoje, o que a gente percebe na pessoa mais velha é que a parte muscular ainda é boa, mas a parte articular já tem vários problemas. Isso se dá da falta de mobilidade ou de um desgaste maior da parte articular, ou os dois? Eu creio que são os dois, tá? Bem colocado isso daí, porque a perda de massa muscular, a perda exagerada, que vai chegar no processo lá de sarcopenia, acaba sendo até uma doença. Mas não nesse nível. À medida que a gente vai perdendo músculo, nós vamos ficando mais fraco, mas não é um estado patológico. Diferente da articulação, que ela vai ficando realmente doente. Por exemplo, uma artrite, uma artrose, uma tendinopatia, ou seja, esse lado da articulação, das cartilagens, o desgaste cartilar, uma condromalácia, por exemplo, eles são um quadro pior e mais difícil de reverter. A gente tende a estabilizar, mas geralmente uma patologia articular, ela não tem muito uma reversão do quadro, diferente do músculo, que o desuso leva para uma hipofunção, mas que nós podemos relativamente reativar esse músculo. E aí entra uma coisa importante. Quando a gente reativa esse músculo ou mantém um músculo numa certa atividade sem exagero, aí eu vou falar do autotreinamento, né? Não falando do autotreinamento, esse músculo passa a proteger a articulação. Então esse é um outro ponto importante. Então, com o envelhecimento, eu te diria assim, a articulação, ela adoece rápido com o envelhecimento. O músculo, ele vai perdendo a função com o envelhecimento, mas não chega a ser um adoecimento, vamos dizer assim, entendeu? Então, esse é um ponto. Mas, olha só, hoje, eu estou falando hoje, 2021, né, mas já tem um tempinho isso, mas é que tem artigos desse ano aí, que estão estudando muito uma coisa que chama qualidade muscular. Qualidade muscular, ela é definida, ou ela é caracterizada por duas medidas específicas. Uma é morfológica e outra é neuromotora. A qualidade muscular morfológica é a proporção que você tem de tecido fibroso, gordura intramuscular, em relação ao músculo inteiro. Quanto mais o seu músculo for formado de músculo e menos gordura e menos tecido fibroso, melhor a qualidade desse músculo, morfológica. Mas também tem a qualidade muscular, que eu diria funcional
ou neuromuscular, que é a força que você consegue produzir por unidade de massa muscular que você tem. Para o mesmo 1 quilo de músculo, quanto mais força eu produzo, melhor a minha qualidade neuromotora. A eficiência muscular é melhor. Então, hoje, o envelhecimento muscular, ele é medido dessa maneira. E aí pode ser feito por testes, por exemplo, no caso do neuromuscular, testes de força, mas, logicamente, eu preciso do meu estado muscular, medido com DEXA, ou com ultrassom, ou com alguma coisa assim, para ver exatamente o funcionamento muscular. Mas hoje, a metodologia de avaliação, por exemplo, desse assunto que nós estamos falando, cresceu demais. Então, dá para nós vermos. Se a pessoa tiver condição de fazer o exame, a gente consegue dizer, olha, sua qualidade muscular diminuiu 10% nos últimos 5 anos, temos que resolver isso. Ou melhorou, ou o ritmo que estava de 2% ao ano, agora é só 0,5% ao ano. Ou seja, o que você ia ficar ruim com 80 anos, agora passou para 90. Então, dá para nós termos dados mais quantitativos, entendeu? Desse assunto aí, que também é extremamente importante. Entendi. Professor, a recuperação muscular, ela muda com a idade? Com certeza. Tanto que em propostas de periodização do treinamento, geralmente adolescentes e idosos, ou atletas de ultra endurance, que é o que eu defendo, por alto estresse de treino, né, por altos volumes, eles deveriam, no máximo, fazer ciclos de treinamento 2-1, onde são 2 semanas de carga para 1 semana de recuperação. 3 semanas de carga vai gerar nessa pessoa um vale, chamado de vale de fadiga, uma diminuição da performance física tão grande, né, vai levar um cansaço que pode induzir rapidamente a pessoa para um overreach funcional, overtraining, ficar doente, machucar. Eu creio até que numa idade mais avançada, vou dizer aí de 85 anos para cima, talvez, deveria ser ciclo 1-1. 1 semana de carga e você coloca 1 semana de recuperação. 1 semana de carga e 1 de recuperação. Por quê? Porque eles não têm hormônio suficiente para adaptar. E o sistema endócrino, inventado por Seyle lá atrás, aquela síndrome geral de adaptação, é uma resposta endócrina. Então, o nosso treino nos leva a um estresse que nós temos uma resposta endócrina para gerar adaptação. Agora, se o sistema endócrino está velho, a resposta é lenta. Se a resposta é lenta, nós não podemos acumular carga. Então, é outra coisa que a gente tem que pensar. O nosso treinamento ele tem que ser pontual. Por isso que o treino que você defende é excelente, o treino de poucas repetições. Porque ele treina o que precisa e gera pouco desgaste. Agora, o treino de maior repetição, além de você não acertar o alvo, você desgasta mais a pessoa. Entendeu? Demora mais para recuperar ainda. Guilherme, você tem aquele livro do Carmelo Bosco, do italiano, que ele faz uma relação dos exercícios aeróbios de longa duração com os níveis de testosterona. Isso, primeiro, é verdade? E se sim, qual é o nível de treinamento que isso chega a interferir? Na pessoa normal, que corre os 10 quilômetros, 21, porque é muito comum a gente ver as pessoas mais velhas começando a se aposentar e tendo um hobby muito de corrida, ciclismo, não é isso? Então, eu queria que você falasse se existe essa relação de volume de treinamento aeróbico com os níveis de testosterona. Então, vamos lá. Primeiro, lembrando que a testosterona é um hormônio sexual masculino e que está responsável aí pelas características masculinas nossas e, principalmente, no caso da performance ou também da saúde, com a questão da massa muscular e da massa gorda, né? Então, testosterona
é um hormônio essencial, vamos dizer assim, para um aumento de massa muscular ou até para diminuição da perda de massa muscular. Bom, pensando que o hormônio testosterona tem a ver com músculo, com ganho de músculo, nós sabemos que, baseado nisso, ele já tem muito mais significância em ser liberado em resposta a um treino de força do que a um treino de endurance, onde o treino de endurance não tem relação nenhuma com a preservação e muito menos com o ganho de massa muscular. Então, a questão é uma menor resposta, uma menor liberação do hormônio testosterona em atletas de endurance é uma resposta normal, porque se o aumento da testosterona acontecesse em resposta à endurance, talvez os corredores tivessem uma massa muscular maior. E aí eu te pergunto, por que a testosterona não é aumentada em resposta a um treino de endurance? Porque ganhar massa muscular para ficar mais pesado e ficar batendo o pé no chão não é uma resposta inteligente do corpo. Ou seja, eu até questiono um pouco a nutrição em cima disso, né? Por quê? Porque se uma das finalidades da sobrevivência ao treino de endurance é tentar tirar a sobrecarga do corpo para ficar mais leve, para correr melhor, para ter menos impacto, aí eu vou e tento recuperar toda a massa muscular que o treino quer que eu perca massa muscular. Entendeu? Então, assim, não é que não tem que recuperar isso dentro de um nível saudável, mas o corpo se molda ao exercício. O ciclista, o nadador, o triatleta, o corredor de rua, eles têm corpos diferentes porque o esporte molda a pessoa para o corpo mais útil. Se ganhar massa muscular correndo endurance fosse útil, o corpo ia ganhar essa massa muscular, que é o que o atleta de 100 metros ganha. Não é só pelo treino de musculação. A corrida em si de fazer força e potência, né, numa corrida de 100 metros, nos ajuda a isso. Então, diferentemente, quando a gente vai estudar resposta da testosterona ao treinamento ou à alimentação, olha que interessante. Dietas hipercalóricas estimulam a produção de testosterona. Exercício de força estimula a produção de testosterona. Exercício de endurance diminui o estímulo. Aí é lógico que tem que ter exame para saber se está dentro de uma faixa normal ou não. Mas o que você falou é 100%. O atleta de endurance, ele tem um nível circulante, na média, ele tem um nível circulante de testosterona menor que um atleta de powerlift, um atleta de musculação, um crossfitter, por exemplo. Isso é importante falar que nos dois extremos, né? Não é daquele cara da corridinha ali uma vez ou outra, não, né? Não. Estou falando... Senão amanhã ninguém corre, ninguém pedala. Tem que ter cuidado nisso. Exatamente. Tem algumas coisas importantes no envelhecimento que eu acho que com os anos de profissão você começa a acordar que quando você é novo na profissão, você fica muito preocupado com o programa de treinamento, não é isso? Ali, com a ficha, com que dia que ele vai treinar, quantas vezes por semana ele vai fazer, qual é o exercício. E quando você vem ficando mais velho na profissão, você vai enxergando que o buraco é mais embaixo. Uma pessoa mais velha, eu conheço vários amigos que dormem muito mal, por causa das preocupações da vida, com os filhos, com os pais doentes, sobrepeso, muita gente com sobrepeso, isso já não permite ele fazer um salto, isso já não permite ele correr. Então, a gente começa a enxergar que você tomar conta dessa vida de uma forma muito integral também vai te ajudar a fazer um bom treino, não é isso? Se você chega para treinar, querendo fazer um treino de mais qualidade, mas você não dormiu bem, você está pesado, então não adianta você querer um bom programa de treinamento se você não olhar o todo do ser humano. E isso hoje é muito claro para mim, sabe? Às vezes a pessoa, vamos supor, a sua ficha está ali, parecida com a do outro. É o leg press, é a puxadinha, mas é o alerta, é aquela conversa. Eu falo que o treino,
ele vai ficando muito mais no blá, blá, blá do que no próprio exercício. É você convencer o aluno a mudar de estilo de vida, a aceitar um treinamento diferente e assim por diante. Sim, mas olha só que interessante. No último Mundial de Corrida de Montanha, eu fui treinador dos 6 homens que representaram a seleção brasileira, eu treinei 4 dos 6, né? Para a mesma prova. Todos competindo pela seleção, a prova da mesma distância. Eu treinei os 4. Porém, desses 4, um trabalhava em movimento, um trabalhava em pé, mas com pouco movimento, e um trabalhava mais sentado no escritório. 3 treinos completamente diferentes para a mesma prova. Por quê? Porque tem uma coisa que nós chamamos de carga não esportiva. A carga esportiva é aquela, volume, intensidade, densidade que você planeja. Mas e as outras horas do dia? O quanto te gera um desgaste? Isso tudo tem que estar computado ali do jeito que você está falando. Então, isso que você levantou é aquilo que eu falo muito daqueles profissionais, principalmente os pesquisadores que não saem do laboratório, logicamente tem grandes pesquisadores da prática também, mas que eles ficam naquela leitura de papel e eles esquecem que a pesquisa ou o livro, eu nunca li um livro, e eu falo isso, já falei 1 milhão de vezes, mas eu nunca li um livro que o atleta que eu treino corrida, ele é policial, casado e tem 3 filhos. Nunca li. Nunca li um livro que monta um treino para esse cara. E aí vai ter dia que ele vai ter plantão, vai ter dia que o filho está doente, vai ter dia que não sei o que lá, e aí aquela periodização maravilhosa que você vê no livro não se aplica ali. É isso que você está falando. Nós temos que ter o máximo de conhecimento, mas nós temos que ter o máximo de vivência, porque é essa vivência que vai fazer o treino realmente fluir, e não ser aquele professor teórico, vamos dizer assim, que tenta aplicar aquela pesquisa que foi feita nas condições mais ideais possíveis, que foge da nossa prática. Professor, vai dar tempo aí da gente entrar naquele tema que a gente tanto queria? Eu acho que a gente pode só... Ou vamos deixar para outro dia. A gente queria falar para os amigos aí, a gente queria muito falar sobre a reposição hormonal, porque ela seria muito interessante sobre o que a gente conversou aqui, não é verdade? Se eu tenho um idoso que não hipertrofia, porque ele não tem hormônio, então eu vou fazer essa reposição. É bom, é ruim? O que ele ganha, o que ele perde, né? E aí? Outro dia ou continua? Eu acho melhor a gente fazer isso semana que vem, até porque vai dar muito pano para manga, né? Até porque, você já sabe, né, eu tenho resultados reais sobre esse assunto, né, sobre reposição hormonal em idosos de 85 anos, em idosos de 85 anos, que estava doente, sarcopênico, glicose alta, e foi feito um trabalho com decadurabolin, 50 miligramas a cada 15 dias, e tem uma resposta fora do comum. Então, você não foi preso, não? Você não foi fui preso, não. Não. Eu te conto a história real ainda, como é que foi para conseguir fazer. Eu particularmente, é aquilo que você falou um dia, não vai dar tempo nem dele morrer desenvolvendo um câncer. E vai melhorar a qualidade de vida nos últimos anos de vida dele. Isso não quer dizer que a gente está falando daquele cara de 20, 25 anos. Não é verdade? Sim, e outra, não é todo mundo que está na terceira idade que precisa de reposição hormonal. Eu estou falando de uma pessoa que fez cirurgia e tirou grande parte do intestino porque tinha uma diverticulite e ganhou uma sarcopenia grande por causa disso, e por causa da sarcopenia perdeu o músculo, que é o principal limpador do lixo sanguíneo, glicose, gordura. Se você come e isso não vai para o músculo, vai para onde? Então acaba virando doente. Então, só que eu estou falando de tratamento para doença, não para estética. É lógico que cada um faz o que quiser da vida, mas tem seus riscos a pagar depois. Então, na semana que vem. Com certeza. Que vem,
mesmo que seja para a estética de um idoso, de uma pessoa... Idoso não seria a palavra, dentro do processo de envelhecimento, quais seriam os riscos que ela correria, quais seriam os benefícios que ela Sim, sim. ganhariam, né? Então, a gente não está aqui a gente está para discutir. A gente não está aqui levantando bandeira nem do lado nem do outro, né? Nem para passar ciclo, nem para jogar pedra. Nós estamos aqui para discutir. Até porque é um tema muito, muito profundo, muito interessante, né? Que tá cada vez mais crescente, não é isso? Sim, eu sempre sou da opinião que as pessoas precisam saber. Para mim, o principal erro é a falta de conhecimento. No momento que você tem conhecimento, você vai optar ou não por esse caminho e que você sabe das consequências, que esteja preparado para caso elas venham, você não vai chorar o leite derramado ali, porque você sabia de tudo. A questão é entrar num caminho, na minha opinião, onde você não tem conhecimento sobre isso. E nesse assunto, conhecimento que eu estou falando, é desde escolha adequada de recurso hormonal, quantidade, duração, inclusive até via de administração, que tem gente que já morreu por administração errada, por exemplo, né? Então tem N coisas. E isso que você falou é importante, porque eu vou reverter, eu vou sair da terceira idade e vou lá para os meninos de 15 anos. Tem tratamento na psiquiatria que indica doses terapêuticas de esteroide anabolizante para esses adolescentes ganharem massa muscular, porque se diz que a rejeição dele no meio social de 15, 16, 17 anos, por ele ter um chassi de grilo, é muito mais grave que o risco colateral de baixíssimas doses de esteroide. Entendeu? Então, tem que pesar. Na verdade, o que você está falando é o bom senso, né? É o meio termo. Não, mas isso aí, Paulo. Em cima do muro, não. Em cima do muro, não. Meio termo é a dosagem. Então, vamos lá. Chegou a hora aí, ó, de você responder aquela pergunta. Nós vamos ficar na caminhadinha aí, na musculação, ou tem algo mais? Não, a pergunta é a seguinte... Não é nem musculação, não. Não é nem musculação, coloquei errado, até me desculpa. Até porque eu amo a musculação, é ficar sentando de aparelho em aparelho, de adutor para abdutor, de extensora para flexora, ou tem algo mais? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu dou o exemplo real do Guilherme. O Guilherme, com 15 anos, quando mudou para Uberlândia, entrou numa academia de karatê, foi até faixa laranja. Eu tinha 180 graus de flexibilidade látero-lateral ou antero-posterior. Então era fazer igual o Van Damme, vamos dizer assim, com 16 anos para 17. Aí um dia fui embora da academia, estava achando muito repetido aquilo, passei numa banca de jornal, vi uma revista em preto e branco do Frank Columbo, Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger, né, aqueles caras gigantes, Berto Fox, e falei assim, não, deve ser bom ser forte. E a partir daí comprei a revista, saí do karatê, entrei numa academia de musculação, perdi completamente o estímulo da flexibilidade das aulas de karatê, e o Guilherme foi endurecendo, ponto. Com 20, 19 anos, sei lá, eu já tinha uma flexibilidade uma mobilidade muito, muito menor do que eu tinha aos 16 anos. E hoje segue ruim, cada vez pior, por falta de estímulo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que hora que nós começamos a perder? A hora que nós deixamos de executar. Se você teve um preparo físico muito bom correndo, na hora que você parar de correr, independente da sua idade, você vai perder. Se você tem uma massa muscular que ganhou com vários anos, a hora que você parar de treinar musculação na carga que você treinava, quando eu falo carga, todo estresse, repetição, intervalo, número de exercícios, blá, 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 você vai perder. Então esse é um ponto importante. Mas outro ponto importante é que se o Guilherme agora, com 52 anos e uma semana de vida, começar a treinar flexibilidade, eu te falo que aos 53 eu vou estar muito melhor que aos 52. Não vou estar igual aos 15, 16 anos, mas eu vou estar muito melhor. Ou seja, do mesmo jeito
que a hora que eu paro de estimular, eu perco. A hora que eu reativo, eu ganho. Dentro disso, já. Vai lá, pode falar. Então, quer dizer que se você vai recuperar sua mobilidade, você vai recuperar seu cardio, você vai recuperar sua potência, você vai voltar a te permitir fazer um monte de outros exercícios. Com certeza, com Então, certeza. você vai voltar aos 40. Mais ou menos isso. Então, mais ou menos verdade, isso. O que a gente, é justamente isso que eu ia te falar. Hoje eu sinto uma necessidade de treinar muito mais do que talvez eu treinasse com 30 anos. Necessidade, entende? 30 anos eu treinava muito, mas hoje eu tenho necessidades. Por quê? São as necessidades que você está cercando, o cardio, a mobilidade. Porque se eu não tenho mobilidade, eu não consigo fazer alguns exercícios. Como é que eu quero fazer a ponte para trás se eu não tenho mobilidade para chegar lá? Então eu não chego no nível de exercício que me proporciona ser um cara aos 52 anos muito saudável. Então eu não consigo expressar a minha força. Se eu sou um cara que eu não tenho uma mobilidade boa, como é que eu vou fazer? Você entendeu? A natação é aquela coisa curtinha. Entende? Então eu preciso de trabalhar, por exemplo, a mobilidade para conseguir expressar minha potência, minha força, para agachar mais baixo, né? Para descer mais no agachamento. Então hoje sente essa necessidade de cada vez parece que treinar mais coisas, né? Sim, concordo, mas o Poltergeist, o Leonardo Fontes, colocou o negócio, não volta na mesma magnitude. Sim, mas olha só. Um cara nasceu adolescente, virou adulto e darará, chegou aos 30 anos, 40 anos, nunca entrou numa sala de musculação. Nunca ele fez um treinamento de força, vamos dizer assim. Então ele tem um nível de força X. Aos 50 anos, que ele já estava mais fraco do que aos 30 e aos 40, caiu a ficha, ele contratou um professor, e ele começou a treinar força aos 50 anos. Eu te falo que aos 51 anos, esse cara é muito mais forte do que aos 30. Mas muito mais forte. Essa é a questão. É lógico que se nós compararmos que alguém que já está treinando dos 20 ao 30, esse cara vai ter um nível de força muito maior. Mas a gente consegue ter uma expressão da força muito grande em relação ao que nós tivemos se a gente foi um cara destreinado. Então, isso é importante. E outra, foi provado pelos mionúcleos, né? A célula muscular é multinucleada, foi provado pela manutenção dos mionúcleos o fenômeno da memória muscular. A pessoa, no retreinamento, ela ganha músculo e ganha força mais rápido do que a primeira vez. Isso está 100% provado. Então, o negócio é treinar um pouco de tudo, treinar, acabar com esse protocolo de hipertrofia para a pessoa mais velha, que não tem resposta hormonal, porque não justifica. Não é, na minha opinião, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. É melhor do que não fazer nada, mas longe de ser, na minha opinião, treinar repetições mais pesadas e com pausa. O método rest pause, ou agora o cluster aí, que está todo mundo falando dele, né? Que é um rest pause modificado, são métodos excelentes, porque a hora que você faz a pausa e solta o peso, a pressão arterial volta ao normal. Então, se fazer uma série de 6 repetições seguidas, ou fazer 2 para 10 segundos, mais 2 para 10 segundos e mais 2, você tem uma resposta pressórica bem menor. Então, também é um método interessante. E outra, se eu descanso 10, 15 segundos, eu consigo, na somatória dessas 6 repetições, levantar mais peso do que 6 repetições seguidas, o que acaba tendo uma resposta neuromotora também melhor. Então, o rest pause é um excelente método de treinamento para idoso, e que veio lá do halterofilismo, do powerlifting, do halterofilismo. Entendi. Professor, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para o Guilherme aí, fiquem à vontade, né? Para fazer aí. Tem uma pergunta aí, ó, sobre a rótula dela aí, desloca aí, ó. Eu não sei aonde está essa pergunta aqui, mas vamos lá. Ela Como correr, trotar, mas quem... Aqui, a Maristela.
Como correr ou trotar, quem tem deslocamento aí da patela. A rótula, né, que é a patela, ela é, vamos pensar assim, presa ali na articulação do joelho pelo ligamento infra e o ligamento supra patelar. Né? Uns falam tendão patelar, outros falam ligamento, que se diz que ligamento liga osso no osso. Então, por isso que parece que o certo era falar ligamento patelar e não tendão, já que tendão liga músculo no osso. Né? Então, mas é só curiosidade. Dentro disso daí, precisa de um grande fortalecimento do quadríceps. Né? Então, o fortalecimento do quadríceps tenderia a diminuir essa folga, porque acaba sendo uma folga que tem na patela, e ela acaba deslizando e dá uma luxação. E essa luxação patelar, eu já trabalhei com uma pessoa no estágio nosso aqui na faculdade sobre isso, e é uma luxação dolorida, né? Muito dolorida. O caminho é esse. Se for uma coisa mais grave que atrapalha até a vida, por exemplo, está andando e a patela sai, é até um caso cirúrgico. Talvez não seja o seu e só atrapalha aí para correr e trotar. E aí é uma questão de escolha. Se o caminho do fortalecimento não resolver, o único caminho que resolveria era a cirurgia. Está perguntando aqui, né? Estamos considerando idosos acima de 60? Na verdade, a gente está falando sobre o processo de envelhecimento geral, não é isso? Geralmente, o idoso, cada vez mais o idoso está ficando mais longe. Isso é melhor porque demora mais eu chegar. Mas hoje, geralmente, é 65 anos para cima. Né? Mas o que eu quero dizer é que 65 e 80 anos, os dois se enquadram no idoso, são muito diferentes. Hormonalmente, são muito diferentes. Um idoso de 65 e o idoso de 80. Exatamente. E falar para a galera aí, né, que semana que vem a gente vai fazer sobre um tema muito legal, que é sobre a reposição hormonal, né? Esses tratamentos que estão tendo aí. Tem então, papo na língua. Nós vamos trazer uma visão sobre o treinamento, sobre a fisiologia, não é verdade? O que você ganha, quais são os riscos que você corre, quem se enquadraria nessa necessidade, por aí, não é isso? Exatamente. Qual o tipo de profissional, né, que deveria estar te assistindo aí, na verdade? Porque tem gente também que a gente não está aqui nem para defender, nem para atacar, a gente está aqui para falar. Porque tem gente também que só olha para um lado do muro, né? Não olha para os dois lados, não é isso? Não, e eu vejo aqui, eu falo muito isso, né, cara? Eu, graças a Deus, estou bem casado e sou casado com a minha esposa aqui. Não sou casado com esteroide e contra o esteroide, nem com um tipo ou outro de treino. Ou seja, a ideia nossa aqui é discutir a realidade, ou seja, o conhecimento que existe é esse. Agora, com responsabilidade ou não, usa quem quer, não usa quem quer. Aí, a reposição nas mulheres acima de 50 anos, beleza, deixa para a semana que vem. Mas é um assunto que vai gerar muita coisa, até porque cada vez mais nós sabemos, está sendo mais usado. Cada vez mais as pessoas estão mais corajosas. Aí já vem a primeira pergunta, né? As pessoas estão usando mais porque está fazendo bem realmente à saúde ou porque as pessoas estão mais vaidosas? Entende? Não precisa responder. Porque, nem vou. Porque se responder essa, nós vamos até meia-noite responder essa. Está fazendo bem à saúde ou é a vaidade? Ou os dois? Sim, aí nós vamos discutir bem esse lado. Está fazendo bem para a saúde? Beleza, como? Por onde? Né? Mas uma coisa interessante. É um medicamento que ele tem efeitos colaterais. E que não necessariamente os efeitos colaterais são sempre muito graves. Aí depende da quantidade que você toma. É igual eu falo. Fumar um maço de cigarro por dia e fumar um cigarro são efeitos diferentes. Beber uma garrafa de cerveja e beber 6 por dia também são efeitos diferentes. Então, tomar a dose X ou a dose Y também são efeitos diferentes, mas também são ganhos diferentes. Então, é isso que tem que pesar. Tá certo. Guilherme, quero te agradecer. Falou. Aí. Sempre é um prazer estar com você, professor. Sempre muito aprendizado. Viu? Gosto muito do seu trabalho, gosto muito da sua postura profissional. Eu acho que você é um cara que é como a gente fala,
Porque não é todo mundo que dá para você discutir. Muita gente tem o conhecimento, mas as pessoas são muito parciais, né? Não é verdade? Muito puxando a sardinha. E o interesse aqui não é puxar para A ou para B e nem aparecer, fazer marketing, porque até se você fala uma coisa que eu faço uma afirmação, você, opa, está aí uma pesquisa que não é por aí, então beleza, vou mudar meu ponto de vista e tal. Então, eu sinto que eu consigo, com você, ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa. Queria agradecer em nome dos nossos amigos aí que assistiram, tanto o meu quanto o seu, e vamos preparar a próxima, né? O que eu acho muito bom da nossa conversa, que a gente brinca, mas é sério, não é muito papa na língua, né? A gente acaba dizendo realmente aquilo que a gente pensa, não temos compromisso, não temos conflito de interesse com nenhum dos lados, de ser bom ou ser ruim, e é do jeito que nós acreditamos ou que nós usamos o conhecimento. Então, o conhecimento está aí, está aberto para todo mundo, uns usam de um jeito, outros usam de outro jeito, e vai o jogo. Eu penso de uma maneira que não estou falando que aquilo lá é certo ou não, mas eu pelo menos tento dar argumento do porquê que eu vou por aquele caminho, né? Que é o exemplo claro que eu dou nessa questão principal do treino de força ou de treino de hipertrofia para idoso. Para mim é muito nítido escolher um caminho. Se o idoso hipertrofia pouco e ganha muita força pelo lado neural, a força dobra com pessoas de 87 anos, e a hipertrofia é 2, 3, 4%, por que eu vou para um caminho de hipertrofia e não vou para um caminho de treinamento de força? Simples. Entendeu? Mas, aí e se alguém provar que a gente está errado, provar o contrário, a gente muda também, né? Não tem problema, eu não sou casado com treinamento de força. Eu não sou casado com 2 repetições. É verdade. Isso aí. Doutor, boa noite aí. Obrigado. Boa noite, aí, você também. Muito bom. Valeu, Paulo. Até a próxima, cara. Um abraço. Até Obrigado, a próxima. galera.